Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Muito obrigado por estarem aqui. A questão da inflação nos Estados Unidos está se tornando ainda mais complexa. Depois do que muitos economistas descreveram como um relatório de inflação de novembro, confuso e distorcido, devido, é claro, à falta de dados econômicos causada pelo recente fechamento do governo, espera-se agora que os dados futuros mostrem que os preços estão de fato voltando a subir. No centro dessa discussão está o Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI. É o indicador mais acompanhado da inflação na economia dos Estados Unidos, e espera-se que o núcleo do CPI volte a subir. Agora, o CPI exclui os preços voláteis de alimentos e energia para capturar melhor as tendências subjacentes da inflação. De um mês para o outro, tanto a inflação geral quanto a inflação básica devem aumentar cerca de 0,3%, o que sugere que as pressões inflacionárias ainda estão presentes e continuam fortes. Para entender por que essa alta é importante, é preciso olhar para novembro, e eu explicarei o motivo em um instante. Aquele relatório parecia mostrar um arrefecimento generalizado em várias categorias e foi amplamente usado pela mídia tradicional para reforçar a esperança de que a inflação finalmente estivesse sendo controlada. Mas a realidade era, e ainda é, que os dados estavam excepcionalmente distorcidos. Os dados usados para aquele relatório estavam excepcionalmente distorcidos. O Bureau of Labor Statistics não conseguiu coletar a maioria dos preços em outubro devido à mais longa paralisação do governo já registrada, o que obrigou a agência a depender, você não vai acreditar, de suposições e informações incompletas para produzir o relatório de novembro. Esses problemas técnicos criaram uma pressão de baixa considerável sobre os números do CPI de novembro, fazendo a inflação parecer mais moderada, melhor do que realmente poderia ter sido. Como resultado, economistas vêm alertando que dezembro pode reverter parcialmente esse viés. O CPI de dezembro ainda não havia sido divulgado no momento desta gravação. Em outras palavras, o aumento esperado da inflação pode dizer menos sobre novas pressões de preços e mais sobre um retorno a dados mais limpos e representativos, que mostram que a inflação está aqui e vai continuar aqui. Ela não vai a lugar nenhum. É por isso que o relatório de dezembro está sendo acompanhado tão de perto. Não porque indique uma mudança dramática, mas porque pode corrigir uma visão enganosa do mês anterior. E essa incerteza ajuda a explicar a posição muito difícil do Federal Reserve atualmente. Com as leituras de inflação obscurecidas pela pressão política da Casa Branca, por problemas na coleta de dados e por revisões constantes, os formuladores de políticas, na verdade, carecem do tipo de sinais claros e consistentes que são desesperadamente necessários ao tomar grandes decisões de política econômica. Portanto, devemos ter isso em mente quando ouvirmos novos anúncios sobre dados econômicos. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho dos Estados Unidos também está mostrando grandes rachaduras. O que temos é um aumento da inflação e um mercado de trabalho em deterioração. Então, realmente, não é uma boa situação. Recentemente, publiquei um vídeo inteiro sobre o mercado de trabalho americano, explicando o que está acontecendo. Certifique-se de assistir depois, se ainda não o fez e se tiver interesse. Mas, em resumo, o crescimento do emprego desacelerou, o crescimento dos salários esfriou em todo o país, e parece que isso é apenas a ponta do iceberg. Agora, considerando tudo isso, com base na minha pesquisa e compreensão da situação, essas condições indicam que o Federal Reserve, é claro, não tem pressa em alterar as taxas de juros neste momento. Espera-se amplamente que as autoridades mantenham a posição no curto prazo. Embora os dados sobre a inflação ainda sejam incertos, o comportamento do consumidor está, na verdade, revelando uma história muito interessante. Os gastos no quarto trimestre mostraram-se surpreendentemente estáveis, e alguns veículos de comunicação chegam a chamá-los de resilientes, apesar dos custos de empréstimo mais altos e das pressões persistentes sobre os preços. Dados do governo, que devem ser divulgados ainda esta semana,
devem mostrar outro aumento sólido nas vendas do varejo. Esse tipo de consistência sugere que as famílias ainda estão dispostas e ainda conseguem gastar a crédito. A dívida das famílias está crescendo como nunca antes, e os consumidores estão tentando desesperadamente acompanhar seus desejos e necessidades habituais, acumulando enormes faturas de cartão de crédito. Então, é claro, é isso que está impulsionando os gastos. Mas o interessante é que essa conversa sobre resiliência falsa complica as perspectivas de inflação daqui para frente. Para o Federal Reserve, esse ato de equilíbrio é muito importante. É fundamental para garantir que a inflação continue diminuindo sem sufocar o crescimento ou causar perdas de empregos desnecessárias. Isso pode ser alcançado? Boa pergunta. É possível, mas parece que estamos realmente indo em direção precipícias, tá? Nós precificamos tantas bolhas no mercado, ações sem fundamentos, e assim por diante. Portanto, a próxima semana estará cheia de dados econômicos e será muito interessante ver o que esses dados revelam. Os relatórios sobre as vendas de novas casas em outubro nos darão uma indicação de como o mercado imobiliário está reagindo às taxas de hipoteca. A habitação é um indicador importante. Em seguida, veremos o índice de preços ao produtor de novembro, que esclarecerá as pressões inflacionárias mais cedo na cadeia de suprimentos. Se os preços ao produtor continuarem subindo, isso pode significar que as empresas estão enfrentando custos mais altos e acabarão repassando esses custos aos consumidores. Será muito interessante ver esse relatório quando for divulgado. Os dados sobre a produção industrial de dezembro também serão divulgados nesta semana. Isso nos dirá mais sobre o setor manufatureiro, que também enfrenta custos de financiamento mais altos e uma demanda global enfraquecida. Então, esse é mais um elemento do quebra-cabeça a ser observado. Com o início do novo ano, a economia dos Estados Unidos parece estar em uma fase de transição. Muito confusa. O Federal Reserve está sob enorme pressão. O mandato do presidente do Fed, Jerome Powell, está chegando ao fim. E parece que o presidente Trump já escolheu o próximo presidente do Fed. Mas isso, é claro, ainda precisa ser confirmado. Qualquer coisa pode acontecer entre agora e lá, e qualquer decisão pode ser revertida em questão de segundos. Aprendemos isso muito bem. Com o mercado de trabalho em uma situação tão frágil, como você sabe, as contratações estão praticamente congeladas. Não acho que tenhamos qualquer motivo para esperar resultados positivos daqui para 2026. Tudo indica rachaduras mais profundas na economia. Nosso nível de endividamento está disparando e a dívida das famílias está no ponto mais alto de todos os tempos. Há incerteza e instabilidade econômica e política, e isso parece estar se agravando. Com certeza vou manter vocês informados no Substack, no Patreon e também no YouTube. Fiquem ligados. Muito obrigado por acompanharem e por assistirem. Apoiem meu trabalho. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado pelo apoio. Espero que tenham um ótimo resto de dia e aguardo vocês aqui amanhã. Até mais. Bye for now.